Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o treinamento muscular respiratório no campo. Nesse vídeo de hoje, mais especificamente do treinamento muscular inspiratório, tá? Eu particularmente defendo uma teoria, tá? É questão de opinião. Que a maioria dos recursos usados dentro da fisioterapia respiratória, principalmente para o canto, eles se resumem em um dispositivo só, que seria o Power Breath. Não necessariamente esse Power Breath aqui, tá? Que é o verde, de resistência leve. Mas eu peguei no sentido de que ser um Power Breath. Claro, para o pessoal do canto, o mais indicado não é esse verde. Porém, eu vejo os cantores e músicos acabam usando um combo, que é o Power Breath, Respiron e Shaker, né? Aí dentro no aspecto do Shaker se usa o Shaker New Shaker, Shaker Classic, o Shaker Magic Plus, vários modelos de Shaker, né? Cada um dentro de um propósito, tá? Já fiz alguns vídeos aí falando sobre o controle respiratório. Controle respiratório eu abordei bem com o Robson na consulta online que ele fez comigo pós aquisição do Power Breath pela loja de treinamento respiratório. O que acontece quando a gente usa esse recurso aqui, tá? A gente consegue hipertrofiar o músculo inspiratório, que eu coloquei eu coloquei em alguns vídeos, que a importância da hipertrofia do músculo respiratório se consiste em manter uma abertura das costelas e manter o diafragma rebaixado. Essa hipertrofia, né, que é o ganho de força que o músculo respiratório ganha após ser submetido ao treinamento muscular inspiratório com carga linear, é algo bem relevante. Não só para a questão de manter as costelas abertas, né? E você ter a possibilidade de ir fechando essas costelas devagar. Isso tem muito a ver com as técnicas vocais, né? Que são as técnicas específicas da fonoterapia e algumas técnicas usadas no canto. Tem muito a ver com elevação lenta de algumas estruturas envolvidas na fala. Outro aspecto muito importante desse recurso do Power Breath, também associado à hipertrofia do músculo respiratório, é a capacidade de mobilizar mais ar. Existe um recurso que a gente avalia, que é o Power Breath K5. Nesse recurso a gente consegue avaliar vários aspectos, a potência muscular, explosão do músculo respiratório, volume inalado em cada respiração. Esses aspectos a gente consegue avaliar nesse software. Outro recurso utilizado na música é o Respiron. Respiron já não é necessariamente um aparelho de treinamento muscular inspiratório. Ele está na categoria de incentivador. Incentivador por quê? Porque ele tem a elevação das bolinhas, tá? Caiu o bocal. Então, o propósito é ver as bolinhas se elevando, e isso funciona como um incentivo para a prática do aparelho. Essa é a ideia de incentivador. Porém, qual que é a dificuldade que a gente tem com o Respiron? Que essa dificuldade é um dos motivos pelos quais eu não procuro prescrever o Respiron para os meus clientes. O fato da carga ser alinear. O fato da carga ser alinear impede com que a gente prescreva a carga de forma adequada. O que eu estou querendo dizer com isso? Para a gente alcançar essa hipertrofia do músculo respiratório, a gente precisa estabelecer alguns protocolos. Quais são esses protocolos?
A gente vai trabalhar, você avalia o paciente e estabelece uma carga em cima da carga que você avaliou no paciente. Então, se você encontrou ali, ou no K5 ou no manovacômetro, um resultado de 6 centímetros de água de pressão, para a gente começar a construir a hipertrofia do músculo respiratório, a gente precisa trabalhar com 50% desse valor que foi calculado. Ou seja, trabalhar com 50 centímetros de água, as inspirações. Esse recurso aqui, ó, a gente eleva. Eu levei o que eu aguentei. Mas esse o que eu aguentei não é necessariamente o estímulo necessário para atingir a hipertrofia do músculo respiratório. Nesse aspecto, o Respiron passa a ser falho, tanto que a gente não consegue encontrar a hipertrofia do músculo respiratório num trabalho associado ao Respiron. Já com o Power Brief a gente consegue, tá? Aí em outras proporções, que eu não vou abordar necessariamente nesse vídeo, existem algumas justificativas aí do uso do shaker, que são justificativas, assim, não seriam nem justificativas, seriam fatos, que realmente o shaker promove esses benefícios. Só que eu, particularmente, me questiono se alguns benefícios conseguidos com o uso de dispositivos como o shaker não seriam conseguidos com o uso apenas do Power Brief. E isso é opinião minha, tá? Eu particularmente me questiono. Há umas 2 semanas eu conversei com uma fonoaudióloga, só que não foi uma conversa curta, então não deu para explanar muito as minhas ideias. Ela falou de muitas evidências que existem com um aparelho chamado EMST 150. Acho que é EMST 150. Existem esses benefícios, são benefícios descritos na literatura, mas ainda assim eu acredito que muito a gente consegue só com o uso do Power Brief. Agora, é o uso do Power Brief só ele isolado? Não. É ele associado a algumas outras técnicas, como fortalecimento abdominal, fortalecimento de quadrado lombar, etc. Porém, eu não estou questionando os resultados do EMST 150. São resultados válidos, descritos na literatura. Mas é um questionamento que eu faço e eu estou buscando esse conhecimento, estou tentando me aprimorar cada vez mais na necessidade de vocês da música, para procurar entender. Dentro desse contexto, o que é muito relevante para vocês? Saber como vai ser trabalhado esse músculo respiratório, tá? Nas diversas formas que vocês vão fazer isso, seja com o shaker, com o Respiron, ou com o EMST 150, que no meu ponto de vista ele é basicamente um threshold. Toda vez que você for executar um treinamento voltado para a sua atividade da música, tem uma coisa que você deve pensar, que o músculo respiratório é um músculo que ele necessita sucessivas contrações. E principalmente quando você está no espetáculo, quando você está cantando, quando você está tocando, você tende a ter uma fadiga maior desse músculo. Buscar algo que a gente chama de treino de endurance é de fundamental importância para esse seu preparo. E eu observo muitos profissionais da música, talvez não seja o seu caso que está vendo esse vídeo, mas de alguns profissionais, que eles trabalham Power Brief ou o Respiron somente em sequências de 10 ou 15. Quando a gente fala em endurance, a gente tem que ter sucessivas contrações. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com endurance em alguns clientes meus, eu uso o Power Brief com uma carga baixa, mas repetições altas, com 60 repetições, séries de 60, então de repente 2 séries de 60, com uma carga mais reduzida que não chega nesses 50%. Então isso a gente desenvolve uma capacidade de contração sucessivas contrações num espaço de tempo, né? Então
Eu não sei quantas vezes o músculo respiratório, não tem esses dados de quantas vezes o músculo respiratório ele necessita contração em um espetáculo de música, em um show de música. Porém, é fato que ele precisa de muitas. Mais contrações do que eu preciso para estar conversando com vocês. E a endurance é importante para trazer esse treinamento. E a ideia da endurance é quanto mais contrações você realizar, mais resistente o músculo vai estar à fadiga. A hipertrofia você passa a adquirir ela quando você tem esse treinamento de pelo menos 30 séries, 30 repetições, divididas em 2 séries, 2 vezes ao dia, com 50% da carga. Já a endurance você consegue prolongando um pouco mais essas séries aí, né? Ao invés de trabalhar com 30, de repente trabalhar com 60. Mas é importante para vocês sempre vocês manterem uma avaliação periódica. E já músicos e atletas, eu acho que essa avaliação periódica não deveria ser em função só de um manovacômetro, mas deveria ser em função sim de um recurso como o Cassim, quando a gente consegue avaliar o músculo respiratório em mais aspectos, como por exemplo de potência, de explosão, o volume que ele consegue gerar, e o fluxo inspiratório que você tem em cada respiração, tá? Esse era o vídeo que eu gostaria de passar para vocês, foi mais voltado para o pessoal da música, mas também se aplica a outras áreas. Acredito que foi um vídeo um pouco mais técnico, então talvez vocês vão me abordar aí com algumas dúvidas, tá? E vai ser um prazer solucionar essas dúvidas. E de repente, se alguém tiver interesse em me dar a oportunidade de trabalhar de uma forma mais próxima de vocês, é claro que será um prazer. Tá certo? Então ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!